Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu decidi falar um pouco sobre algumas questões que eu considero ser muito importantes e especificamente sobre os deveres, né? A questão dos deveres. É muito comum a gente observar hoje em dia na nossa sociedade pessoas, né, que são muito ambiciosas quanto a alguns objetivos que elas definem para suas vidas e também isso é um motivo muito forte para que elas se frustrem com a não realização dessas expectativas. Só que há uma faceta muito interessante e que para mim constitui um problema muito grande também dentro dessa questão, que é não só ter objetivos muito ambiciosos, né, que são irrealizáveis de fato, e muito disso é motivado pela influência da internet, né? A gente ficar vendo vida de pessoas que têm um padrão de vida muito alto e que a gente deseja, mas não consegue, porque é um padrão de vida que não condiz com a nossa realidade, né? Mas como está ali público, a gente acaba desejando aquilo. Só que tem outra questão que é muito importante também, e é aí que eu vou falar dos deveres e por que essa questão dos deveres é muito importante, que a gente assuma isso, né? É o fato de que as pessoas também, além de ter objetivos muito ambiciosos e ter expectativas frustradas, elas também querem mudar o mundo muito cedo. É muito comum você ver hoje jovens que, ao invés de ter objetivos mais realistas, metas mais realistas, como estudar para uma prova, sendo que o dever dele na escola é ser um bom aluno, como cuidar dos seus pais e fazer as coisas de casa, sendo que o dever dele concreto é ser um bom filho, sabendo que eles estão ali num contexto em que eles estão com os pais dele, e dentre outras coisas que são mais concretas e realistas, né? Eles querem mudar coisas em âmbito global, sendo que eles não têm nenhum domínio sobre isso. Então é o caso em que você vê pessoas novas ou então até pessoas mais velhas. Esse objetivo ele é inadequado em qualquer contexto, eu acredito, em qualquer faixa etária também. É o fato de que você vê essas pessoas, né, sobretudo jovens aqui, eu estou colocando, porque é a situação, o estado em que eu estou, né, estado não, eu sou jovem também, né? Então eu dialogo com esse público. Eu percebo que é muito comum eles quererem ter uma visão de mudança global. Então eu vou fazer isso porque meu objetivo é mudar o mundo, é movimentar as classes sociais, é fazer alguma asneira, assim, alguma coisa assim que no final das contas, no fundo, é uma meta que não existe, é uma coisa que é imaginária, é uma coisa que é idealística, né? Por quê? Porque não é concreto, não tem substância. Você não consegue, através da sua ação individual, na sua circunstância, né? Tem aquela frase de Ortega y Gasset, né, o filósofo espanhol, ele tem uma frase muito top, porque ela faz com que a gente perceba a nossa situação real e haja em função dela, e não de alguma coisa que a gente coloca na nossa imaginação. Que é quando ele fala que eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, aquilo que define a identidade de um ser humano é aquilo que está nas circunstâncias dele, aquilo que está no entorno dele, né? Aquilo que, de fato, determina a vida dele na circunstância em que ele se encontra. E hoje em dia não, hoje em dia você percebe pessoas que estão a todo momento correndo atrás de objetivos muito ambiciosos e irrealizáveis, que são metas que não estão de acordo com a situação real delas, e pessoas que querem mudar o mundo, sendo que não têm responsabilidade mínima para cuidar dos pequenos deveres pessoais. Então é por isso que esse vídeo eu estou trazendo uma reflexão, né, uma meditação sobre começar pelos deveres. Então por que a gente deveria começar pelos deveres? Porque os deveres são as coisas mais básicas, mais primárias, mais elementares que a gente tem na nossa vida para que a gente possa adquirir responsabilidade. Então, a responsabilidade, e a gente sabe que a responsabilidade é algo que é necessário para maturidade, né? Ela está muito bem, ela está muito intimamente associada com os deveres.
E o que eu estou falando quando eu falo de deveres básicos, né? Você identificar isso. É basicamente você identificar, mapear, né? Os deveres, né? Que você tem na sua vida hoje, né? Na situação em que você está. E outra coisa, não só você mapear os seus deveres atuais, mas também você mapear os deveres que você tem porque você decidiu definir algum objetivo. Então eu vou explicar melhor. O que é um dever, né? Então, para a gente entender melhor essa situação, é bom que a gente entenda o conceito de dever. Então, dever, falando no sentido estrito, é uma responsabilidade com ação que depende do indivíduo. Então, quando você tem uma responsabilidade em relação a uma ação que depende de você para ser feita, você tem um dever. E direito, né, o conceito de direito está muito relacionado com o dever, né? Porque tem até uma definição, né, de direito que fala que a definição de direito, a substância do direito é o dever do terceiro, né? A substância do direito é o dever do terceiro. O que isso quer dizer? Você só tem um direito, né? Você só tem um direito social se houver um terceiro, uma terceira pessoa que vai ter o dever de cumprir aquele direito. Então, as crianças, elas só têm o dever, elas só têm o direito de moradia e de segurança se tiver um adulto para fornecer, que tem um dever, né, de fornecer a segurança e a moradia para essas crianças. Então, a substância de um direito é o dever de outra pessoa. Então, o que isso quer dizer? Toda a sociedade é moldada através de deveres reais que as pessoas têm e ela só funciona quando essas pessoas cumprem esses deveres. E na vida pessoal, eu acredito que é a mesma coisa. A organização pessoal, a definição de metas reais e a respectiva realização de fato dessas metas, elas dependem muito do fato de que nós estamos cumprindo nossos deveres. E é bom que a gente analise isso, porque se eu sou cristão, por exemplo, vou colocar aqui na minha situação. Se eu sou cristão, eu tenho um dever para com Jesus Cristo. Se eu sou filho, eu tenho um dever para com meus pais. Se eu sou estudante, eu tenho um dever com meus estudos. Se eu trabalho em algum ambiente, seja ele qual for, eu tenho um dever para com aquele trabalho. Então, a questão dos deveres ela é extremamente importante nesse sentido. E eu acho que para que a gente comece a ter um pouco mais de ordem na nossa vida e que a gente possa dar um passo a mais para ter mais maturidade na nossa vida, como seres humanos em geral mesmo, e a começar pelos jovens, né, que é uma fase que a gente está se desenvolvendo bastante e às vezes a gente tropeça bastante. É muito importante a gente ter essa consciência dos deveres. Então, antes de tudo, a gente deve começar pelos deveres. Então, refletir, né? Qual é o meu dever hoje? Então, isso até esclarece muito, né, nossa cabeça. A gente às vezes quer fazer muitas coisas além daquilo que é devido, além daquilo que é o nosso dever, né? E isso cansa a gente. Então, a gente pensar, refletir, qual é o meu dever hoje? Eu sou filho, então eu tenho o dever com meus pais, honrar meus pais. Se eu sou cristão, de fato, eu tenho um dever com a minha igreja, com a palavra, né? Se eu sou estudante, então eu tenho que dever com meus estudos. Eu não posso negligenciar isso, é o meu dever. E eu acredito que se a gente levar isso a sério, né, a questão dos deveres a sério, a gente tem muito a ganhar com isso. E começar por isso é um bom começo para dar os próximos passos. Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que isso tenha ajudado de alguma maneira na sua vida, tenha sido útil esse ensinamento. E eu vou te convidar também a analisar, né, talvez o fato de que nossa vida moderna está muito desordenada, é o fato de que a gente perdeu de vista essa consciência de que a gente deve cumprir com os nossos deveres. Então, te convido aí a você pensar, cara, quais são os meus deveres? Eu estou cumprindo mesmo os meus deveres? Você analisa aí, você pode até escrever isso, né? Então, eu estou sendo justo com minha família, eu estou obedecendo os meus pais, eu estou indo bem na escola, estou fazendo o que é necessário, eu estou fazendo os meus deveres em relação à minha igreja, né? Eu estou fazendo os meus deveres em relação ao meu trabalho, eu estou fazendo aquilo que é devido ou eu estou negligenciando, eu estou sendo preguiçoso. Então, isso é muito importante e é isso aí. Tamo junto, valeu.